Primeiro, vou agradecer muitíssimo as apresentações, o projeto, vontade de ver as entrevistas completas. Agradecer muitíssimo a Betina, fantástica sua para realmente localizar inclusive por outras perspectivas, trazendo para adolescentes, também no sentido de pensar a história. Eu, escutando tudo isso, não consigo evitar pensar um pouco na minha descoberta dessa metodologia. Eu cheguei aqui, fiz minha prova de seleção no início de 88 e entrei final de 98, ou seja, no período da Constituinte. E fascinado por descobrir justamente o jardim físico antigo. E da geologia, experiências como essas que vocês relataram eram absolutamente impossíveis. As carreiras da antropologia foram fechadas na ditadura militar da Argentina. Não existia jardim físico no Chile. A polícia entrava e matava todo mundo. Desaparecia todo mundo. Aqui tem um museu, tem outros centros, como o PER dimensionado, como o SEBRAP dimensionado. Então, há muita coisa para pensar interessante a respeito das condições, digamos, de possibilidade de existência de como esse. Eu acho que há trabalho para fazer, o artigo que a Fran publicou na revista Mana dá algumas pistas a outros trabalhos, século XVI, lá atrás, sobre a participação da Comissão Ford, por exemplo, tão importante. Está ambígua nessas histórias comparativas entre o Brasil e outros países da América Latina, onde intervenções semelhantes da Comissão Ford foram impedidas por movimentos de esquerda, inclusive, que achavam que a Comissão Ford era impedidas pelo imperialismo, esse tipo de coisa. Mas parece que há um monte de coisas sugestivas para pensar no longo prazo, com base nas coisas boas que foram pensadas comparativamente. Acho que é um caso único, que é, para mim, observando e conhecendo um pouco das trajetórias das antropologias na América Latina, esse caso brasileiro da antropologia e da ciência social, que naquele momento passava por um grande processo de transformação. Eu falei de 88 porque eu ando a conseguir isso. E de alguma forma, digamos assim, isso que vocês descrevem, isso cristalizou em um projeto de país que não se criou em 98, que começou a ser cozinhado muito antes de 68, antes de 64, enfim, a gente pode ir para trás, né? Mas que em 88 ganhou uma forma, né? Ganhou uma forma, em boa medida, graças também à participação de muitos dos sujeitos que estamos falando, ou das instituições, dos movimentos. Então, me parece que, digamos, estamos falando da criação da antropologia, mas também de uma utopia social que se realizou em boa medida, que foi se realizando, que depois se tornou turbulência, como sabemos, um parênteses, num cenário muito complexo e muito ruim. A gente tem que aproveitar muito para também refletir sobre ele. Me parece que essa relação que a Regina chamava a atenção entre os engajamentos intelectuais e os engajamentos políticos é uma relação única, digamos, produzida aqui, no contexto brasileiro e, sobretudo, em alguns espaços como o PPGás, não é o único, eu acho que tem outros, que depois se desdobraria para além da academia, no mundo das organizações não governamentais, tantas, não? Foi o chamado reserva, a FAS, todas essas coisas que eu e nas quais, enfim, todos vocês, de uma ou outra forma, participaram, de forma intensa. Então, na verdade, o que estava se cozinhando era um modelo de mundo do qual a antropologia fazia parte, que nós vivemos durante algumas décadas, digamos, e vivemos também os riscos que encorrem, essa relação íntima entre o mundo social, democrático, inclusivo, de uma forma de conhecer o mundo, que a antropologia me parece que vale a pena ser problematizada mais, inclusive para entender os riscos, a virtualidade permanente de que isso deixa de existir. Digamos assim, como a gente viu e como a gente vê, não só no Brasil, mas ainda no Brasil. Então, sei lá, é um comentário, não uma pergunta. Me parece que serve para, sei lá, pensar um pouco no presente e no futuro e também um pouco comparativamente. O que fez
singularidade, essa coisa tão única, crescesse aqui. Como foi? Bom, primeiro agradecer, eu acho que esse projeto é muito importante, eu acho que a questão da memória digital é muito importante para o Pegás, é muito importante para o Museu Nacional, né? E acho que o MAT e o MAP, com esse projeto, eles têm muito a trocar com o museu para ele pensar esses arquivos digitais nessa nova fase de reconstrução. Acho muito, não só para o CNEA, mas com outros projetos do Departamento de Antropologia que estão produzindo acervos digitais, né? E aí, assim, eu não pude me furtar a pensar que mesmo com essa riqueza toda, seria muito bom a gente ter ouvido a Giralda, a Beatriz, a Lígia e a Leide e a Irônica, né? Assim, pensando como do Pegás e mesmo desse outro, né? Eu acho que talvez tivesse uma outra narrativa que surgisse aí. E, obviamente, a gente também tem que pensar que essas relações de parentesco, né, seja de descendência e seja de aliança, também marcaram a produção dessa geração, né? E o lugar das mulheres, né, o filho e dos homens no museu também faz parte dessa trajetória de produção desse conhecimento. Acho que era legal a gente também lembrar disso. Queria agradecer muito a Regina, né, que me emocionou muito a fala dela. Eu acho que assim, essa questão de que a antropologia é uma antropologia de seu tempo remete a gente a refletir sobre como que a gente lê os sinais dos tempos, né? Que é um grande desafio, né? Então como que a gente... eu fico também sou aluno do conceito, também faço reflexões críticas, né? E também sou muito próximo ao jeito crítico que a Regina faz reflexões, né? Também, por exemplo. Mas, assim, fiquei pensando nisso, né? Depois, primeiro, né, duas coisas. Como é que a gente, ouvindo a riqueza disso, como é que a gente traz isso para a nossa epistemologia, para a nossa pedagogia, de formar outras gerações? Quer dizer, o que vira a história da antropologia? Como é que a gente pode pensar numa história da antropologia, no TA1, no TA2, depois que a gente estuda isso? Quer dizer, como é que a gente não fica isso só como um projeto de pesquisa, mas como é que isso reflete na nossa epistemologia, na nossa pedagogia? Eu não acho que seja fácil, né? Mas eu acho que não tem jeito. Senão a gente vai estar produzindo apagamentos e produzindo blocos monolíticos de pensar o passado. Em certo sentido, é uma traição essa geração que eles formou, que nos ensinou a pensar fora da caixinha. Porque foi isso que a gente aprendeu aqui nessa casa, com essas pessoas que nos formaram. Então, enfim, era só essa provocação de como a gente transmite atualizando e como, eu acho que a Lígia chamou muito bem a atenção, como é que teve aposta, acasos, apostas e criatividade, eu acho a palavra que eu gostaria de... Essa capacidade de sempre manter uma abertura à criação, né? E uma atenção, que você chama muito bem de escuta, que a gente também poderia chamar de uma boa etnografia. Quer dizer, não havia teoria sem uma boa etnografia, e a etnografia era capaz de colocar qualquer teoria no lixo, se fosse preciso, porque a etnografia era o grande teste da teoria. Né? Então, era um pouco isso que eu queria criar. Breve também da cidadania geracional, né, sobre a importância, né, da gente escutar essa trajetória. Eu já conhecia essas narrativas através do convívio, que eu tenho muito esse privilégio, né, de ter um convívio muito constante com a UNICEF. Mas ainda assim é bom pensar como essa trajetória, que ficou hoje aqui mais pública, né, esse coletivo que vai ficar pública também, através dessas entrevistas, como que ela ajudou o nascimento de outros núcleos de pesquisa, como que no momento de um outro período, né, que a gente viveu agora recentemente, quando o Bolsonaro chegou ao poder, como que essa segurança que o José Sérgio passou para o nosso grupo que estava ali fazendo audiovisual sobre a ditadura, pesquisa sobre o golpe, todo mundo em desespero, vamos parar, vamos recolher, e ele faz esse papel também da transmissão de legado, né? de trajetória de luta. Quando um projeto como esse, tão bonito, né, do Carlinhos, está dentro de um projeto ainda maior, que é o Memória dos Movimentos Sociais, a gente fala muito em movimentos de memória, em memória dos movimentos de memória. E a gente viveu um pouco isso, né? Nesse momento em que a gente teve também que pegar, né, Sérgio, para fazer
os ciclos de debate, o livro, os encontros. A gente precisou também reivindicar essa memória de resistência, ainda que um pouco disfarçada, ainda que mudando um pouco do nome das coisas, né? Não falando em ditadura, mas fazendo um trabalho reflexivo sobre esse passado que está na história do programa, também na história brasileira, e também eu conheci essa outra ponta, né? Como que agora, mais recentemente, essa memória viva ela foi fundamental para que a gente se movimentasse. Se não tivesse Sérgio nesse grupo, a gente ia sentar quieto e falar, que pena. Tudo aquilo que a gente estudava aí, as comissões acabaram. Quantos pelo Brasil fizeram esse derrotismo? Colocaram ali violando, sabe? Tem gente lamentando até agora. Minha pesquisa, eu parei porque fiquei preocupado com a conta. E assim, essa certeza de que dentro da universidade, a gente não estava lá no Jardim dos Filhos do Pontinho, mas a gente tinha certeza, através da certeza do Sérgio, de que nós não éramos os verdadeiros objetos da repressão do Bolsonaro, não as vítimas de sempre, né? Que iam ser os camponeses, os trabalhadores, os sindicalistas, negros, mulheres, trans. Então, foi interessante pra caramba ver como essa trajetória de vocês, ela deixou ali também uma raizinha, né? Uma semente na nossa. É isso que é a linhagem, né? Eu gostei muito da gente me trouxe essa questão aí, eu achei. Tem que fazer uma fala de juventude. Eu não sou jovem. Então, eu não sou jovem. Eu sou jovem para nós, Quem é agora? Jardel. Jardel. Eu vou fazer correr o risco de fazer uma questão difícil. Eu acho que essa experiência, que eu acompanhei tudo isso, né, uma entrevista com você, que fala comigo toda a vida da escola dele, e aí, quando eu participei do início desse processo, e eu fui por muito tempo objeto de pesquisa. Então, eu dava depoimento, não tinha compromisso com nada, não falava, e a partir de um determinado momento, eu pude participar da inversão de papéis. E eu vendo aqueles caras que me entrevistavam, que me usavam como objeto, eu tê-los como objeto das minhas perguntas. E aí, nesse sentido, eu acho que esse trabalho, ele mostra que toda atividade intelectual, que é uma presunção, é uma atividade não fazer. Nesse sentido, eu acho que esse trabalho deveria servir para todas as outras áreas do conhecimento, para repensar. Porque é a história da antropologia, no caso brasileiro, pegando a partir de algumas figuras que foram importantes nesse processo. Então, você tem uma história e nesse processo ver como é que essa questão pode ser trabalhada, porque tudo que virá para frente, embora possamos entusiasmar com a juventude, que nós fomos jovens também, e diante de outros antigos que nos passaram, só vai existir uma antropologia, por mais revolucionária que seja, porque houve essa. Então, não haverá uma ruptura, haverá sempre um resgate. Então, eu é importante isso, porque não apenas para a antropologia, mas para todas as outras áreas, essa é a ousadia que eu penso que isso pode ser. É que as áreas do conhecimento devem se pensar para produzir uma transformação, uma coisa que eu estou percebendo hoje, uma parte grande da juventude. Como se nós vivêssemos duas, como eu não sei dizer, vamos viver duas esferas. A esfera da vida, da experimentação e a esfera da subjetivação teórica. A meninada mais nova, hoje eu tenho 14 netos, os caras não conseguem ali fazer o que foi feito, trazer o conhecimento, o aprendizado, os saberes para alimentar as suas experiências de vida, para aprimorar a racionalidade do viver, do fazer, do desfazer de tudo.
Então, são dois campos distintos. E eu acho que isso aí é uma oportunidade única. Fiquei feliz de poder estar envolvido nesse processo, porque pode ser uma grande contribuição, não apenas para a antropologia, mas para todas as áreas do conhecimento que querem se pensar e ver que todo avanço intelectual, todo avanço científico só é possível se nós resgatarmos todo o conhecimento, todas as trajetórias anteriores. E eu acho que a antropologia sempre tem esse papel. Eu que sou economista, mas participei de muitas aulas do museu, eu como objeto. E hoje posso, de uma forma ou de outra, poder dizer que a antropologia me ajudou muito. Em 16 anos, como operário do país, eu fui estudante de economia e aprendi com ouvir e não levar consciência aos outros e fazer a minha própria consciência a partir dessa nossa antropologia que já me ajuda muito antes de ter conseguido me formar em economia. Eu acho que isso é um caso vivo da experiência antropológica. Que ótimo. Eles estão muito grandes. Eles são anônimos, podem ser presentes. Não sei como vocês pensam, mas dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro da Universidade Brasileira, também tem um aspecto fundamental que é passar essa experiência para as outras áreas do conhecimento, ter coragem e disposição de olhar para isso e se ver num processo histórico, né? Que irá levar onde, como diz o movimento, vamos lá fazer o que serve. Maravilhoso, Ardel. Obrigada. E a Dani? Antes de eu agradecer muito esse momento emocionante que a gente teve. E aí eu estava com vontade de fazer nesse diálogo e agradecer esse projeto. Os acasos, os acasos é uma chave. E eu queria estar muito ligado. Eu cheguei em 74 e aí tive bastante convite com várias pessoas foram citadas. E esse convite estava preocupado com realidade pela teologia da libertação. O processo era esse que acumulava naquele momento. E, claro, que vivendo o processo político que a gente vive. E dentro desse acaso, né, o Roger Hipólito abriu as asas sobre nós, para que o Júlio, né, a antropologia, a sociologia, a teologia e uma relação direta com operários, né, de pessoas que viviam, né, a partir dessa da Baixada, a gente pôde viver essa experiência também emocionante, mas a partir dos acasos, como é que você conta aqui, conta ali, né, que vai pegar. E aí, claro que tudo isso que vocês acumularam, certamente vocês têm também alguns prognósticos, né? Alguns, quer dizer, como caminhos são esses que a gente tem agora dentro desse novo momento, né? Que antropologia é essa que vai enfrentar essa questão do surgimento, né? Da ultradireita e desse processo, como é que o processo democrático, né, se dá dentro dessa Eu queria dar os parabéns. Estou muito emocionada com comigo. E na 1h30, fizemos assim, turmas de mestrado,
Aí eu queria falar daquele momento que eu era um torneio 68, assim, necessário. E entrei logo depois no museu. Mas por que foi o museu? De um sujeito, eu não sabia. E foi a Margarida Moura, né? E disse, não, nós vamos procurar o museu. Porque eu, várias razões, não precisa contar aqui, né? Eu vivi um momento de seleção muito grande, não pessoalmente, mas família, certo? De muita coisa, né? E o museu, na verdade, é um refúgio, né? Lembro quando eu cheguei, comecei também, né? E a primeira coisa que eu disse assim, vocês não querem uma bolsa fora, vocês podem fazer tudo lá, vocês podem. Eu disse, não, nós não queremos sair. Isso era uma perspectiva nossa, quer dizer, era um refúgio, né? Claramente. Então, isso é a primeira coisa que eu queria. Aí, eu te ajudei a entrar no suicídio, porque se a gente faz, a parte urbana, inteira, diversa, a minha tese foi, como diz na igreja, ela vai estudar a nós mesmos, porque eu fui trabalhar com os planejadores urbanos que estavam fazendo as revoluções de favela. Então, a cidade, para mim, era importante, né? Importante desse ponto de vista, como a dominação se fazia além dos sindicatos, além do trabalho, além da exploração do trabalho, assim. Quer dizer, enfim, e tinha lugar, né? Vários percalços, das críticas, que nos desconheceram, e depois também então foi muito complicado, mas tudo se passou razoavelmente bem. Tal, esses exemplos, a gente também pode pensar o resto, por exemplo, ir para Paraíba, quero lugar de se apresentar, você não precisa passar pela possibilidade de caminhos, depois você passar pelos meus. Não, esse não. E lá não. Foi um refúgio para muita gente que estava com o estado em várias áreas. Também, quer dizer, não precisa essa experiência, esse projeto, é importante no lugar, eu acho que é importante em outras experiências. Quer dizer, nós conhecemos a Paraíba de outros lugares, Mato Grosso, de pessoas que a gente sabe que foram para aqui, para ali. Como é que foi? Durante esse período tão ruim. Como é que foi agora? Estamos falando do período que nós acabamos de passar. Quer dizer, como é que foi em outras universidades, em outros, também outros conhecimentos, outras áreas, que era importante, por exemplo. Imagino que a medicina deve ter sido instigado nesse período, que passou a pandemia, etc. Havia, vamos dizer, uma censura, né, muito grande sobre a questão da pandemia, convendo a pandemia, assim, quer dizer, eu acho que esse projeto pode recuperar toda a história que a gente não sabe. O Federico, né? O Federico colocou um aspecto
enfim, interessante que tinha que estar aí, quer dizer, que tem a ver com essa ambiguidade que a gente viveu na ditadura, né? Quer dizer, ambiguidade mais ou menos, tinha, quer dizer, se desse bobeira, entrava no pau mesmo, quer dizer, podia, né, risco de vida, né, gente? Porra. Então tinha, mas tinha ao mesmo tempo essas figuras aí, né, que estavam, sei lá, que tinham relações com alguns que estavam em relações com gente de poder, né? Tinha alguns que delatavam, tipo Heremildo Viana, tal do Rocha Lagoa, na Fiocruz. Ele, né, já tinha rixas anteriores no campo intelectual, esse pessoal botou para quebrar. Então tem o massacre de Manguinhos, tem, enfim, né, que deu naquela lista do AI-5, né, de professores caçados, São Paulo, Rio e vários lugares. Andréa Loyola, que estava ali, era uma, que não é que não tinha tempo de aposentadoria nenhum, né? Outros tinham assim, a metade da carreira. Então, muitos tiveram que ir para fora, outros fizeram o tal do exílio interno, né? Bom, e tinha umas figuras, por exemplo, do tipo do Pelúcio. Ele participou lá do BNDE na época do Celso Furtado, Conceição, etc. Permaneceu ali, não entrou em nenhum processo de IPM. Então, finalmente chegou a uma posição de poder com o Reis Veloso, que é uma figura aí que, sei lá. Enfim, então esse pessoal tinha um projeto já bolado de expansão da coisa da pesquisa científica. Isso podia ser vendido para os militares da época, né, com seus itas e não sei o que lá, que a gente lia para fazer vestibular, aqueles livros de problema de matemática, estava lá, ITA, Escola Naval, não sei o que lá, matemática, física, né? Então, os caras tinham um mínimo de sei lá, enfim, de ter um projeto tecnológico, mesmo que fosse... Bom, o Roberto Campos, por exemplo, né, que a gente sabe quem é, no entanto, ele criou a FINEP, criou o IPEA, criou o FGTS, né? Que na época demitiu para cacete, todo lugar os operários estáveis, né? Por exemplo, os estáveis aqui, a partir de 10, se fosse a CLT, porque a gente passou pela CLT, né? Então, 10 anos estava estável, né? no mesmo emprego. Os outros não. Então, bom. Então, são os efeitos inesperados de certas medidas que foram tomadas, apesar do Roberto Campos ser um cara bem definido do lado do golpe, etc., né? O Delfim Neto e tal, que, no entanto, fizeram umas coisas lá que ficaram e que hoje em dia a gente defende como direito, né? Como o FGTS. Então tem isso. E tem uns caras que estavam mesmo, tinham um projeto na cabeça, tipo Pelúcio, que era favorecer esses caras. Quando chegou... Eu estava ainda na FINEP lá, quando chegou 74, entrou o governo Geisel, quem frequentava lá a FINEP era Maria da Conceição Tavares, já era assessora lá, ganhava por lá. Enfim, um bocado de gente assim, entendeu? O SEBRAP ia lá, conseguia financiamento. Então, teve isso, o que diferenciou da Argentina por esse lado, né? A Argentina foi aquele golpe, quer dizer, que já vem de outras coisas, mas aquele golpe de 7 anos, né, de 76 a 83, de arrasa quarteirão, enfim, de outro tipo de intensidade, né? Aquilo teve várias fases e tal, aquela coisa foi assim. Então, mesmo depois do AI-5, teve isso, né? Bom, e o Roberto Cardoso, por exemplo, e várias figuras assim, que não entraram como seus mestres aí, ou colegas, né, o Fernando Henrique, outros entraram na lista do AI-5, né, etc. Então, tinha gente que ainda estava por aí. Então, quer dizer, teve essa vinda de argentinos, né, muito para o Brasil em busca da pós-graduação, etc. Porque a pós-graduação estava, apesar de tudo, né, estava crescendo no Brasil e com financiamento do CNPq e tal. Quer dizer, coisas de antes de 64, tipo CNPq, CAPES, né, e coisas
de Anísio Teixeira ou daquele pessoal dos anos 50, início dos anos 50, permaneceram. E o Pelúcio, como um desses, expandiu para o lado científico, tecnológico, e depois para as ciências sociais. Então, houve isso, que nesse lado da gente, e depois, uma outra dinâmica, a partir dos anos 2000, foi o inverso, né? Os argentinos passaram, que estavam aqui, muitos voltaram, e depois outras relações foram recriadas, né, com novas gerações, etc. A Renata falou da questão das mulheres, né? No nosso problema, no nosso caso aí, era isso. Certamente algumas aí já teriam sido entrevistadas, mas não estão mais aqui. Então, mas tinha essa coisa mesmo das mulheres e tal. Enfim, porque, quer dizer, as mulheres têm essa coisa da gravidez, né? Então, tem mal ou bem, tem interrupções na vida profissional, tanto que o Roberto Cardoso, ele estava antenado nessas coisas, entendeu? Ele controlava isso, porque ele ficava em cima das mulheres para acabar o prazo mesmo, não é? E sabendo. As alunas também, exatamente. Então, quer dizer, desculpe isso aqui, desculpe meu espontaneísmo na análise de gênero, né? Mas, enfim, sei lá, bom, é isso. Agora, então, sei lá, tem esse lado, tem, não sei, enfim. Mas vocês conseguiram fazer da Lígia e da Neide? Acho que a Renata não tinha entendido. Não, nós conseguimos fazer os depoimentos da Lígia, da Neide, da Beatriz, quer dizer, que ainda vai ter que editar, né? A Lígia, por exemplo, foi com os filhos, né? Rita e Miguel, a Ana Inês deu depoimento pela Beatriz, né? O Zé Ricardo pela Neide e tal. Então tem vários depoimentos assim que deram mais trabalho, vão dar mais trabalho para editar. Então daí a Regina deu o depoimento, enfim, e a gente ainda pretende mais algumas. Mas tem essa relação, Renata, com a questão. Por exemplo, tem um trabalho da Maria Eduarda Rocha, que é uma professora lá da UFPE, que fez um trabalho Bourdieu brasileiro. Então, nesse aspecto das pessoas que trabalharam com tudo, ela trabalhou com a correspondência do Bourdieu com os brasileiros. Então, aparece lá uma coisa. Então, ela analisa também essa questão da diferença de gênero. O Bourdieu, ele se dirige enfim, assim, a nós, ao Moacir e sua esposa, ao Sérgio e sua esposa, a Frânio e sua esposa, entendeu? Então, apesar da Monique Saint-Martin, que era, né, uma olheira e recrutadora do Bourdieu, assim, além do seu mérito próprio, ela notava essas coisas, mas, né, Lígia fez lá pós-doc, muita gente fez pós-doc lá, sabe o ambiente. Então tem isso estruturalmente, né, assim, nas carreiras, que isso pode estar invertido, pode se inverter, né, certos momentos, pode se inverter. Por exemplo, já quando eu fui para o pós-doc na França, estava na CAPES a Marisa Correia, ela deu a bolsa principal para a Rosilene e eu de secundário, entendeu? Assim, ficavam, né, o salário base para ela e um complementozinho para mim, entendeu? Que se eu, enfim, ela estava... Porque na época de casal não podia ter bolsa junto. Então era uma época que você não podia ter bolsa junto. Sim, era um complemento, exatamente. Mas geralmente, às vezes era dado para o homem. Isso. A Marisa fez a política feminista básica na prática. Ela é uma afetiva. Aconteceu isso. Então, enfim, tinha essas inversões, algumas. Então, é verdade que as mulheres resistiram a essas coisas, não é? Lutavam, e como todo resistente, tem um corpo mais encorajado, né? Protegido
né, o corpo fechado, né, para certas coisas. Então, enfim, isso se reflete ao longo do tempo, né, para essa qualidade. Tanto que, para o desespero de muitos homens que contribuem naquele lado da votação terrível, que a gente sabe qual é, estatisticamente global. Mas, enfim, então, bom, tem essa questão de gênero que precisa dar para uma análise, para outros fazerem uma análise disso. Né? E, bom, enfim, e essa questão das gerações, né? Né, que o Jardel falou dos netos, né, que eu também, quer dizer, tenho essa dificuldade do pessoal estar sempre no celular, estar sempre tem uma dificuldade de comunicação. Às vezes, talvez a escola, mais adiante, minha neta mais velha, peça certos deveres que ela venha entrevistar por alguma coisa, né? Estimulam, às vezes, na escola, vai lá alguém da sua família falar sobre a coisa antiga e ela vem e tal, escuta um pouco, mas tem um fosso complicado, né? Agora, realmente, felizmente a universidade se abriu, né, para as classes populares, para negros e população negra e população indígena, e isso ampliou, né, do nosso ponto de vista de estabelecido, né? Hoje em dia se faz aquela descrição, né, que eu me acostumei com isso, mas, enfim, sou um cara branco, estou com a camisa assim, do Caribe, tenho óculos, sou careca, não sei o que lá. Então, tem essas descrições, né? Enfim, agora me perdi porque eu estava falando disso. Mas, enfim, As gerações. Então, as gerações vão mudando. Não, pois é, então tem essa grande ampliação. Abriu. A ampliação com relação do ponto de vista de nós que estávamos aqui. Mas do ponto de vista deles também, eles têm lá suas relações, né? O cara vai representar o grupo tal, vai fazer tese sobre o seu próprio grupo, ele tem um dever moral de devolver para o seu grupo certas coisas. Então, tem as relações aí também que são detectáveis, né? O pessoal negro tem suas redes, né? Tem seus movimentos, tem seus investimentos, que podem também futuramente ser análise dessas afinidades que a gente vê aí, apesar de ser um universo menor, aí dos 5, chegando por aí, depois com as mulheres, é um universo que dá para relacionar as afinidades, as relações anteriores, os cruzamentos. E assim será também com outros, né, com essas novas gerações que estão chegando, diversificadas, de diferentes sotaques, diferentes cores, etc., também vai dar margem a essas articulações, assim como também a questão de gênero, etc., também você vai vendo ali as articulações também, você pode reproduzir esse tipo de análise. Acho que vou ficar por aí. Então, passo para a Carlinhos e depois para o Deus. Eu esqueci de botar uma foto aí, só para mencionar isso que eu lembrei da Gisele falando. Na época a gente tinha Margarida Moura e tal. Eu esqueci de botar uma foto que a Rosilene, que era da primeira turma, tinha isso, foto revelada e tal, que a Andréia Loyola era desenhista. Então, ela desenhou no quadro negro uma festa de fim de ano que eu acho que houve, talvez nas dependências de algum lugar, assim, porque se tem quadro negro e ela desenhou no quadro negro é porque estava algum ambiente escolar, mas era um ambiente de festa, com música e pessoal dançando. Não sei se vocês conhecem essa foto. Então, assim, um ambiente inicial, tem o Castro dançando com o cachimbo, tem o David Maybury Lewis, que era orientador da Lígia, dançando com ela, tinha o Wagner Rocha, enfim, por aí vai, Otávio, etc., dá para ver. E tinha as festas de fim de ano, me lembro de uma festa na casa da Margarida, da casa da Gisele, né, que era um bom momento de encontro entre as turmas.
Só quero dizer que essas fotos aí com copo, festança, para lá não vai aparecer, tá? Isso aí vocês não vão. Aí é uma conversa mais reservada para abrir as fotos, para mostrar o que o 17 está falando. Não, eu abri, tá, até no livro da Marisa Corrêa, volume 2, daquela história das ciências sociais no Brasil, do Miceli, né? O artigo da Marisa Corrêa tem essa foto. Quer dizer, que foi dada por gente, pelos informantes dela, né? Mas está lá. Eu até agora, porque eu não achei a outra foto, tive que copiar de lá. Tá. Mas esqueci de botar aí. Deixa eu colocar só 3 coisinhas rápidas. Eu acho que o registro do projeto ele não é ponto de chegada, é ponto de partida, né? Recentemente nós recebemos um e-mail, o 17 recebeu, de uma pessoa que mandou, não lembro qual foi o estado, região, falou, nós inspiramos no Memória para fazer o acervo aqui da universidade. Então a ideia é que as associações, as pós-graduações, tanto usem também como façam registro das suas trajetórias. Recentemente eu vi lá o PPCIS, né, fazendo um ciclo de debate para as professoras que se aposentaram, e tal, várias delas vi acompanhando de longe. Então acho que é um ponto apenas de plantar uma sementinha, né? Como tem o vento e os beija-flores que espalham os frutos na floresta que vão se replicando, acho que poderia ser isso também. E eu acho que o 17 falou uma coisa que eu queria reforçar, a gente pensou em botar o link de trajetórias que já estão feitas, né? Já estão feitas de trajetórias e para que junto com essas, ou disponibilizar o espaço para que possa ser circulação, de pessoa uma circulação nacional mesmo, do ponto de vista das pós-graduações, das associações, fazer uma grande campanha, tanto do ponto de vista de circular essas 12 trajetórias, quanto fazerem as suas próprias trajetórias. Eu acho que seria um trabalho importante, deixar aqui, como disse a Regina, né, Regina, para as futuras gerações. E desse previsto aí, que a Renata falou aí de nomes femininos, aqui nós temos a Regina, que vem, né, agora, Regina, Novaes, Neide, Lígia, Beatriz, Josilene e Marie France. Então, isso aí é a próxima leva de pesquisas que estão vindo. Então, a trajetória, a gente não teve um roteiro. Tá? Então, não contamos tudo sobre as trajetórias. O pesquisador escolheu aquilo que ele achava mais relevante. Tá? Então, poderia ter sido muito mais. Também teve algumas condições adversas, por exemplo, do Afrânio, ele estava doente, o Otávio estava também doente à época, né? Então, tem algumas que são mais longas e outras mais curtas. Então, mas foi uma conversa e ali a gente foi delineando e foi fazendo também um levantamento fotográfico. Não só fotográfico, que tem um material lá tem material lá onde vocês fizeram o ensino médio. Não é lá que chama? No CAP. Então tem o boletim do CAP, quando o Zé Sérgio e a Frânio ainda eram do Grêmio Estudantil. Né? Então tem fotos, eu acho que essa é a riqueza do trabalho, do ponto de vista de pegar o acervo individual e coletivizar. Eu acho que essa é uma das grandes questões, sabe? E não vem só as dificuldades, vem as dores também. Eu sempre ouvi falar que o Alfredo Wagner foi torturado durante a ditadura. E o Alfredo dá um longo depoimento na trajetória de 1 ano de tortura que ele passou, né, nos porões da ditadura e tal. E ele vai falando, vai colocando as coisas dele. Ou o próprio assassinato do irmão da Regina, que a Regina também retoma esse debate do Lauri, que virou filme também, que o Beto fez e tal. Então, eu acho que é um processo que vem casado com outras coisas, a gente ainda vai passar para lideranças, né? Já fizemos algumas trajetórias do Jardel, mas tem aquelas 3 que eu falei, e vamos passar para as lideranças. Quando eu cheguei, conheci o Moacir e comecei a conversar, ele falava do projeto Memória Camponesa. E ele falava dos 9 eventos, sempre falava, poxa, tem aqueles eventos e tal. Ano passado nós conseguimos, né, fechar finalmente a 200 horas desses eventos nacionais e editamos. Então lá também está a coleção. E assim vamos fazer com as pesquisas da Lígia, iniciada nos anos 70, da trajetória 17, aquilo que salvou do Museu Nacional. Então eu acho que é um investimento de que para incentivar o próprio programa, também tem outras pessoas, né, que foi uma escolha, né, dos iniciais, mas também de outros professores, também tem uma história e tal. E para finalizar,
O Zé Sérgio, quando eu cheguei aqui para fazer meu pós-doc, o Zé Sérgio foi da minha banca, Rosane foi minha professora, né? Já falei. O Zé Sérgio foi foi um co-orientador, porque Rosilene era co-orientadora junto com a Márcia Leite. E tinha a Ana Clara Flor Ribeiro no IPUR, que também funcionou assim. E mais meu sogro e minha sogra que estão ali atrás, professores também da UFRJ, que foram assim, meus tutores intelectuais durante a minha transição, que eu decidi sair tarde para atividade intelectual, né? Eu cheguei aos 45 anos de idade, agora eu vou fazer doutorado e quero ser sociólogo, imagina. Né? Então, recomeçar a vida, então talvez isso também vai mapeando e vai me possibilitando outras possibilidades. E levando o debate daqui. Eu vim para cá, faço pós-doc, meu debate com os indígenas, faço um pós-doc lá e faço aqui a minha maior pesquisa. Durante 6 anos, que é a pesquisa dos indígenas nas cidades amazônicas. Já tem uma parte digitalizada, e eu estou preparando o livro indígenascidades.com. Aí foi um diálogo com o João e vou beber no Roberto Cardoso de Oliveira. São 2 autores que estruturam as minhas análises. E eu já vou levar para a Amazônia esse debate para a geografia. Aí já fiz lá uma tese de doutorado, uma orientação e 2 de mestrado, de uma indígena também lá. Ou seja, então a gente vai levando daqui, vai levando para lá. E o projeto futuro eu gostaria de fazer, eu estou conversando com os amigos lá, por que a gente não faz o Memória da Amazônia, sabe? Tem a mesma história de outros lugares do Nordeste, e como é que a gente faz isso vingar, e como é que a gente faz isso desdobrar. Então eu penso que, para encerrar, agradecer a presença de vocês, que vocês usem, que vocês coloquem outras questões e se coloquem também para fazer outras trajetórias, ainda que, já que são trajetórias incompletas, tá? Bom, para terminar, eu queria agradecer os comentários do Frederico, da Renata, do Jardel, da Gisele, do Adair, que foram tão ricos, outras comparações já mostraram como é bom para pensar, né? Como a reflexão continua. Também queria dizer que um pouco essa ideia de que se a gente quiser dar conta de tudo, a gente fica imobilizado. Né? Então, a coisa do recorte é uma das coisas que eu aprendi na antropologia também. Né? Um pouco essa coisa, um recorte vai provocar outras coisas, mas tem que ter um recorte, né? Para não mobilizar. E eu acho que a teoria, investida nos dados, como dizia o Moacir, né? Ela vai aparecer nas perguntas, nas imagens, na forma de abordagem, está presente nisso, mas não dá para fazer tudo. Entendeu? Eu acho que é uma das coisas principais, porque é impressionante quando as pessoas querem dar conta de toda uma instituição, ou elas fazem uma coisa fria, chapa branca, que a gente não tem paciência, né? Ou então não fazem, cria imobilismo. Então, eu acho que todas as sugestões que foram dadas aqui são super legais para a continuação, como você acabou de falar, Carlinhos. E aí, um pouco essa ideia de pensar sempre, quando eu falo em acaso, é um acaso dentro de um campo de possibilidades, é um pouco a ideia do caso particular do possível, que a gente aprendeu, entendeu? E aí o importante é que tem lacunas, porque nenhum trabalho vai dar conta de tudo. E também outra coisa que eu acho importante dizer é que não há pretensão de restabelecimento da verdade, no sentido de todas as visões, né? Então é um trabalho, eu acho que é um trabalho, é uma matéria-prima, é um chamamento para novos trabalhos e também para perguntas que se possa fazer, que é outra coisa que eu acho muito bom nessas trajetórias, isso tudo pode criar outros objetos de estudo, você vai ter uma pergunta específica sobre as mulheres, por exemplo. Uma pergunta específica, você trabalha num acervo desse, né? E outras coisas mais. Então, é isso. Só queria parabenizar mais uma vez e dizer, enfim, eu acho que todas as 5 colocações, elas foram nesse sentido, né? Já dar desdobramentos, já pensar em coisas comparativas. E é isso aí, né? Tem que quer dizer, perceber esses desdobramentos como parte do trabalho e não como falta. Né? Era isso que eu queria dizer no final. Pronto. Gente, então só para encerrar muito rapidamente, né, em nome do programa, eu quero agradecer uma vez mais aos Josés, do Zé Sérgio, do Zé Carlos, agradecer muito a Regina, dizer que é uma honra, né, para a gente que esse lançamento desse projeto que envolve tanto esforço, tanto afeto, tanta destreza, tanta entrega, tanto compromisso seja feito aqui, seja feito nesse momento em que a gente está, que é isso, né? De se refazer e com as condições que a gente tem, mas com muita garra e com muita alegria, com muito horizonte de futuro.
E eu acho que uma das coisas também que apareceu muito nas falas, né, nos belíssimos comentários da Regina, mas também nesse diálogo, é como essa separação passado, presente e futuro, ela não é absolutamente linear, né, mas a gente está aí sempre produzindo essa coexistência desses tempos, habitando esses tempos. E eu acho que é um presente que a gente tenha uma produção de... Ah, tá joia. Tá joia. Vai. Não, eu vou enrolar, não precisa correr. Enroleixo. Não, mas só dizer que acho que a Renata falou isso, né, das várias possibilidades, colaboração. E como a gente tem aqui uma experiência de arquivo no sentido amplo, né, como os arquivos são, que é como processos, como relações, como coisas em aberto, que estão sempre vivas, estão sempre sendo refeitas. E para a gente em especial, que acho que por muito tempo ficou preso, ou fica sempre com essa sombra do arquivo perdido, o arquivo queimado, o arquivo destruído. Nossa, é mesmo. É muito bom a gente ver como não existe nunca destruição absoluta, porque não existe o arquivo pronto e fechado, e ele está sempre sendo refeito, ele está sempre sendo recriado, outras conexões são produzidas, e aí eu acho que, de fato, o trabalho de vocês é incrivelmente inspirador. E é isso, assim, não sei se meus colegas aqui de coordenação querem acrescentar mais alguma coisa, mas em nome do programa, Maria Elvira, eu queria só agradecer de coração. A gente tem inaugurado os núcleos na quinta com vocês. Melvi? Na verdade, bom, parece que também no CCR, não, na realidade, você está aqui trazendo a memória e sempre, na verdade, para discussões com os adultos, né, com você, com a Regina, com a equipe do CCR, umas sessões para eles também. Na verdade, um convite, né, para ser para a gente ter a sessão documenta, que seria perfeita para isso, mas podemos também fazer isso junto à sessão de debate. Né, a gente ultimamente inaugurou resenhas de eventos, vamos ter uma resenha desse evento, temos muita coisa para ir produzindo aqui. Na verdade, a gente fica pensando muito como levar isso também para a Mara, fazer uma comunicação, um número especial, né, do memória, das trajetórias, de pensamento. Então, fica registrada a sugestão da nossa editora, da Mana, a professora Maria Elvira. Bom, claro, por favor. Uma palavra só para refletir, acho que uma dimensão muito importante que foi mostrar hoje é como, acho que nos toca muito agora isso, mas como desde o início, os ancestrais, os professores, aqueles que fundaram essa antropologia na qual germinou isso tudo, havia sempre um duplo movimento, não? O movimento de fazer antropologia, de criar, produzir conhecimento, aprender a militância e engajamento, mas também de criar, ao mesmo tempo, as condições de possibilidade de que isso aconteça. Pelas frestas, que em condições muito desfavoráveis, essas pessoas, os seres conseguirem explorar positivamente. Isso não se interpela diretamente. Depois do incêndio, com Bolsonaro, enfim. O que a gente faz para continuar formando antropólogos, produzindo conhecimento, mantendo e criando novos engajamentos e, ao mesmo tempo, construindo espaços institucionais em condições muito adversas. Então, acho que, nesse sentido, há uma inspiração aí fundamental para todos nós. Uma coisa que a gente usou do Centro Latino-Americano era a biblioteca que tinha lá, que logo depois, né, uns 3 ou 4 anos depois, entrou numa questão trabalhista e desapareceu. No projeto de emprego, a gente pegou um resto dessa biblioteca na faixa faculdade de uma outra faculdade que pegou a biblioteca. E, enquanto isso, a biblioteca Francisca Keller estava ali na sala que a gente conheceu, a sala do Gilberto, estava lá, as estantes eram uma coisa pequenininha, e que depois, com financiamentos, foi... Quem não sabe, nesse corredor, há uma porta que dá...
ser a biblioteca brasileira daqui a pouco, aquela que nasceu desse jeito. Gente, então, posso encerrar? Pode. Muitíssimo obrigada.